Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 32 do livro de Jeremias, a partir do versículo 30. Então, Deus diz assim para Jeremias. Jeremias foi chamado para profeta de Israel. Então, Deus diz assim a Jeremias: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram para minhas costas e não o rosto. Ainda que eu o ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Esse é o Deus que amamos, o Deus maravilhoso, que ama verdadeiramente. Porque eu li, quando eu vou falar um versículo aqui que me chamou muita atenção quando logo após a minha conversão, quando eu li, eu me encantei com isso. Então, eu tive vontade de começar do capítulo 1, e comecei do capítulo 1. Desde o capítulo 1 até o 32 aqui, Deus falando dos males que o povo de Judá e o povo de Israel fizeram a ele. Provocaram a ira do Senhor com outros deuses. Eu li aqui que eles edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo em oferenda a Moloque. O que nunca lhes ordenei não subiu ao meu coração,
que fizessem tal abominação para fazerem pecar, ajudar. Pois bem, aí Deus diz, do capítulo 1, como eu disse para vocês, até o 32 aqui, é muita... ele ameaça, Deus ameaça mesmo, destruir, sabe? Mas ele é bom. Aqui ele já diz, ó, essa cidade que vocês dizem que já estão nas mãos do rei de Babilônia, eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira e no meu furor. Porque Deus corrige, tem gente que fala assim, não, Deus é bom, Deus não castiga, não, castiga sim. Leia a Bíblia que você vai ver que castiga, ele corrige, porque o provérbio diz que o pai que ama, corrige. Olha, eu quando me casei, eu tinha 19 anos, ganhei meu primeiro filho com 20. E a gente já estava numa concepção diferente da vida, já estavam as inovações acontecendo. Então, porque tem que seguir a psicologia. Tudo bem, tratar os filhos com carinho, com amor, não deixar faltar as coisas que eles precisam, orientá-los nos deveres de escola, mas não passar a mão pela cabeça. E é o que eu fiz. Graças a Deus, todos eles trabalham, sabe? Mas eu não sei nem como é que eu criei esses meninos. Eu falo, foi Deus que criou para mim, porque eu não sei como que eu criei. Eu não sei tirar, falei para vocês que eu descobri agora, aos 70 anos, que eu sou Asperger. É um tipo de autismo leve. E pelo que eu pesquisei na internet, coincide com muita coisa que eu vivi. E aí eu fico sem entender não, eu entendo bem como Deus é bom. Porque os meninos, sim, aí eu me separei também, aos 16 anos de casada, eu estava com um filho com 16 anos, uma mocinha com 13, uma pré-adolescente com 11 e com uma recém-nascida. Aí vocês imaginam a situação. Tinha de toda etapa, não é? Tinha recém-nascido, criança, adolescente, jovem. E as coisas aconteceram, sabe? E hoje eu fico vendo que não foi pior do que muitas famílias, não foi mesmo. Deus, o Criador, o Pai, que tem o Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu não conhecia Jesus até os 38 anos. Eu ouvia falar, via as encenações na igreja na época da Semana Santa, mas eu não conhecia Jesus como eu conhecia aos 38 anos. Ele se revelou a mim. Ele se revela às pessoas. E eu fico pensando assim, que amor tão grande é esse? Que cuida da gente de uma maneira extraordinária. Porque eu não o conhecia, mas ele já me conhecia. Porque a minha vida, até os 38 anos, a gente tem problemas, todo mundo tem. Mas ele cuidou tanto de mim e dos meus. Cuidou com muito carinho. A gente sofreu, mas se a gente não sofrer, a gente também não cresce. O sofrimento traz crescimento, isso é bem claro. Mas vou continuar aqui com Jeremias.
aí Deus vai e fala isso com Jeremias. Ele fala de castigo, fala da maldade de Israel, e depois ele fala que vai congregar de todas as terras, ele vai congregar para Israel. E aí fala aqui, porque a palavra do Senhor já tinha vindo a Jeremias antes, né? Aqui é a segunda vez. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Aí o 3, Isaías 33, 3, é uma joia preciosa. Aí ele diz, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entenderam? E aí ele vai e conversa com Jeremias sobre tudo que ele vai trazer saúde, cura, se manifestará em abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Ah, como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus, saber que Ele é um Deus fiel, Ele é misericordioso, benigno, longânimo, sabe? Então, quando Jeremias foi ao rei Ezequias, era o rei de Judá, ele foi a Ezequias, quando ele começou a falar isso, essas coisas que Deus mandou falar, que ia fazer com eles, né? E fez, que eles foram para o cativeiro. E aí o rei Zedequias mandou pôr Jeremias no tronco. Não recebeu a palavra. Agora, gente, me perdoe, não estou sabendo, não estou lembrando se Zedequias era de Judá ou de Israel. Mas eu sei porque o reino de Israel era um reino unido, não é? Saul reinou 40 anos, Davi 40 e Salomão 40. Quando Salomão morreu, que o filho dele começou a reinar, é que houve a divisão do reino. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram 10 tribos e o do sul 2, que era Judá e Benjamim. Entendeu? Aí eu queria dizer para vocês isso, que quando vocês tiverem aflição, vocês que são cristãos ou não, porque às vezes Deus, quando nos chama para o Evangelho, nos chama às vezes através de sofrimento, sabe? E aí, quando tiverem algum problema, ou cristão ou não, clama a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Gente, olha, a gente quando começa a falar, a gente queria falar tudo que está aqui, mas não dá. Não dá porque o tempo é curto e não pode ser assim, não é? Procurem uma igreja que ela tem compromisso com Deus, compromisso com a verdade. Busquem e comecem a ler a Bíblia. Gente, é tão interessante que eu não vou nem falar para vocês quantas vezes eu li a Bíblia, não, porque fica parecendo que eu quero aparecer.
E aí, tem tanta coisa para me aprender ainda. Às vezes eu vou ler um texto que eu falo, gente, eu já li isso aqui, não estou lembrada que eu li. Você está entendendo? E também a Bíblia tem uma coisa interessante. Hoje eu li aqui Jeremias, essa parte aqui. Depois, um outro dia que eu for ler, Deus já vai me revelar outra coisa aqui dentro mesmo. É uma riqueza muito grande a palavra de Deus. Ai, como chama aquele que ultimamente apareceu aí, Elon Musk, não é? É o homem que parece que é o mais rico do mundo no momento. Ah, se ele conhecesse a Bíblia. Olha, não adianta ser trilionário se não conhecer a palavra de Deus. É pobre, é cego e nu, como Jesus mandou João falar em Apocalipse, com uma igreja que ele se dirigiu a ela. Então, nada nesse mundo se compara ao conhecimento da palavra de Deus. É eterno, é eterno. E a sabedoria humana é passageira. Não é verdade? Então, gente, uma boa noite para vocês e nós vamos ter outras oportunidades para falarmos desse Deus que é todo-poderoso, mas se importa conosco. Um abraço e uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo.